A gente vai repercutir esse resultado da Vale com o Hugo Cabral, que é analista de ações da Nord Research, que já está aqui comigo, da Nord Investimentos, que já está aqui comigo. Hugo, muito obrigada pela sua companhia, seja bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Nada, bom dia, Débora, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Vamos lá entender um pouco aqui o que de fato, nesse resultado da Vale, traduz a saúde financeira da companhia nesse momento, né? Qual que é a avaliação que é feita? A gente tem esse prejuízo sendo reportado, tem uma situação específica, né, por causa da situação do Canadá, mas em termos de saúde financeira, principalmente considerando o ganho de valor das ações com fluxo estrangeiro que a gente teve nos últimos dias, né? Qual que é a avaliação que vocês fazem em relação à saúde financeira da companhia depois desse quarto trimestre? Débora, a Vale está passando por um momento muito saudável financeiramente, tá bom? Esse resultado assusta um pouco, né, quando a gente vê a palavra prejuízo aqui principalmente aqui nos portais de notícia, né? Mas como você mesmo disse, foi um evento de efeitos não recorrentes, né? E isso vem de um efeito não caixa, ou seja, a companhia não vai precisar despender esses recursos nesse momento. É só um ajuste contábil ali. Quando a gente desconsidera isso, a companhia teve um lucro, né? Um lucro que ela chama de pro forma, de 1,5 bilhão, tá? Frente a um lucro de 800 milhões no mesmo período do ano passado. E a companhia está passando por um momento muito saudável financeiramente nesse momento. Agora, a Vale cumpriu metas operacionais, mas o ambiente de preços, né, de commodities ainda segue sendo um desafio, né, realmente. A empresa está preparada para poder continuar sustentando margens caso, né, o minério de ferro permaneça num patamar mais baixo no longo de 2026, né? Como que você vê esse preparo da companhia para enfrentar esse ano? Débora, até o preço de um minério de ferro em torno de $90 ali a tonelada, a gente ainda enxerga a Vale como uma excelente geradora de caixa. É claro que a gente prefere ver preços do minério acima de $100 a tonelada. Então, inclusive, a China tem mostrado ali uma contínua, demandando ali uma contínua, uma demanda para o minério de ferro, né? Que é algo que até alguns analistas não esperavam, tá? Que a China se mantivesse nesse patamar de demanda. Então, isso tem trazido efeitos positivos ali para o preço da commodity. A gente espera que isso continue acontecendo nesse ano de 2026. Já que você tocou aqui no assunto China, eu quero entender do teu ponto de vista qual que é o grau agora de vulnerabilidade da Vale em relação a essa desaceleração ou não da China, ou seja, esse atrelamento que a gente sabe, né, que a gente vem acompanhando, ou seja, qual que é a vulnerabilidade, exposição que a Vale tem em relação a isso, e se há, na visão de vocês, alguma diversificação aí no horizonte que poderia fazer equilibrar melhor essa balança, né, reduzindo riscos numa situação como essa? Hoje 50% da receita da Vale depende da China, tá? Então, realmente é um país muito relevante ali para o balanço da mineradora brasileira. Então, é um país que realmente a gente tem que ficar acompanhando e pela alta demanda, né, é difícil a gente levar isso para outros países, né? Essa diversificação acaba sendo mais complicada e a Vale realmente é uma companhia que depende da China e a gente tem que estar sempre acompanhando lá os números do país. Uhum. E como que fica agora a expectativa, né, com a questão de dividendos? A gente sabe que a companhia sempre foi uma boa pagadora de dividendos, mas há risco de frustração para o investidor que busca apenas previsibilidade em distribuição, Hugo? Como que vocês têm classificado agora, né, a companhia depois desse resultado do quarto trimestre? Olha, Débora, um dos impactos que poderia ter nos dividendos é caso a dívida líquida da companhia ficasse em patamares muito elevados. Mas não foi o que a gente viu, a gente vê que a dívida líquida da Vale tá muito saudável, está em torno ali, quando a gente olha a dívida líquida expandida, né, que considera ali efeitos de provisões de Brumadinho e Samarco, a gente vê um valor ali próximo de 15 bilhões de dólares,
que é um valor que está dentro da faixa que ela espera, ela é um valor que ela considera saudável. Então, a gente pode continuar esperando ali bons dividendos da mineradora brasileira, sim, tá bom, Débora? E o plano de investimentos da companhia, Hugo, como que vocês estão avaliando? Enfim, tá adequadamente atrelado à atual situação, atual ciclo da commodity? A empresa tem priorizado mais crescimento, eficiência ou alavancagem para esse ano de 2026? Débora, o ano de 2025, a Vale fechou o ano com uma produção de 336 milhões de toneladas de minério de ferro e com os investimentos que ela tem feito, principalmente na mina do Sistema Norte, né, que é a região ali de Carajás, ela espera terminar esse ano com 345 milhões de toneladas, né, um leve crescimento, mas para o tamanho da companhia é um crescimento relevante. É claro que se o preço da commodity cair demais, ela pode talvez postergar um pouco esses planos, mas nos preços atuais acredito que ela vai continuar aí bem determinada, né, nessas metas. E o efeito cambial, Hugo? Porque a gente tem acompanhado esse movimento de desvalorização do dólar a nível global. Automaticamente aqui, né, no Brasil também houve uma queda importante do dólar, que em companhias como a Vale, que está muito atrelada à exportação, isso às vezes acaba tendo, obviamente, uma precificação importante. Como que vocês têm avaliado esse efeito do câmbio nos resultados da Vale? Existe algum patamar aí de câmbio que vocês consideram ainda como sendo interessante para a companhia, enfim, que realmente deixa a companhia confortável para suas operações? Um câmbio acima de R$ 5, né? A gente já considera que a companhia continua sendo bastante lucrativa, né? Gerando bastante caixa. Abaixo disso, tem uma pressão um pouco maior, mas em torno de R$ 5 ali o dólar, a gente enxerga que a companhia continua ali bem lucrativa e gerando bastante caixa. Olhando um pouco da pauta de transição energética, né? Porque isso é algo que acho que tem ganhado cada vez mais espaço, né? Ultimamente. E a gente tem tido a diversificação para níquel e cobre, inclusive. E eu quero entender do ponto de vista de vocês se isso realmente tem ganhado tração suficiente para poder reduzir, talvez, a dependência do minério de ferro, né, nessas operações da Vale. Ou também se em quanto tempo esse segmento pode acabar alterando um pouco mais esse perfil de risco da companhia? Esse é um fator que eu achei um ponto positivo nesse balanço desse trimestre, Débora. A companhia está menos dependente do minério de ferro, né? Quando a gente olha alguns anos antes, ela era quase acima de 90% ali da receita vinha do minério. Hoje a gente vê que a receita, essa outra área da companhia, né, que é uma área que eles chamam de metais para transição energética, já representa ali quase 25% da receita, né? A gente considera isso positivo, né? Traz uma diversificação ali, dependendo ainda menos do minério de ferro. Bom, ultimamente a gente tem visto o Ibovespa renovar recordes, né, dia seguido de dia. E claro que a Vale, junto com o Petrobras, enfim, são pesos pesados na composição desse índice, né? Ou seja, mesmo com algumas variantes, dependência cambial, ou seja, ou tendo também o seu caixa, né, 50% ali dependente de um único país, ainda assim a Vale é um ativo que é muito atrativo para esse capital estrangeiro. O que hoje, na tua visão, né, torna a Vale esse grande atrativo, né? O que deve continuar ainda como um chamariz para o papel da companhia nesse ano de 2026 e nesse momento que a gente tem uma diversificação de portfólio acontecendo a nível global. Qual que é a expectativa para vocês, inclusive de preço para ação? Existe algum upside que vocês ainda veem de espaço aí para o preço da Vale com esse fluxo positivo estrangeiro? Acho que o ponto mais relevante em relação à Vale é que ela realmente estava com um valuation mais descontado em relação aos seus pares, né, principalmente ali as mineradoras australianas, mas também o ponto de liquidez, né, é uma companhia muito líquida, né, que ela consegue receber esse fluxo de capital estrangeiro sem ali alterar tanto o preço de suas ações, né. Então, isso hoje ela é a companhia com maior peso ali no índice Bovespa, então isso ajuda bastante.
mas após as altas recentes, a gente tinha recomendação de compra para Vale, né, antes dessas fortes altas, mas hoje a gente tem recomendação de manter, ou seja, quem tem ação não precisa vender, a gente recomenda que mantenha as ações, a gente ainda enxerga bons dividendos para serem recebidos, mas a gente não enxerga que é um bom ponto de entrada, um bom ponto de compra nesse momento. Só para a gente amarrar aqui o nosso papo, Hugo, depois desse resultado da Vale, o que a gente pode esperar, né, para os pares aí em termos de temporada de balanços, daqueles que ainda vão divulgar resultados? A gente pode, como a gente viu aqui na Vale, né, o preço da commodity, né, ficando acima das projeções de muitos analistas, né, isso impacta não só a Vale, mas também os seus pares internacionais, né? A gente vendo ali o preço do minério acima de $100 é um preço que ajuda muito ali na geração de caixa de todas as mineradoras, né, não só a Vale aqui no Brasil. Quero muito agradecer o teu tempo aqui conosco. Conversamos aqui com o Cabral, analista de ações da Nord Investimentos. Muito obrigada pelo teu tempo. Bom feriado e bom final de semana, bom carnaval. Até uma próxima. Muito obrigado, Débora. Bom dia a todos. Até mais. Tchau, tchau.